Ezequiel, capítulo 20. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Versículo 12. O maior salmo e também o maior capítulo das Escrituras é dedicado a detalhar a expressão do caráter de Deus. Ali encontramos, dentre outros termos, que os mandamentos do Senhor são bons. Salmo 119, versículo 39. Verdadeiros. Salmo 119, versículo 86. Ilimitados. Salmo 119, versículo 96. A própria verdade. Salmo 119, versículo 42. E eternos. Salmo 119, versículo 160. Mediante tamanho conhecimento, entendemos porque Jesus foi o cumprimento exato e perfeito da lei que ele mesmo sancionou com tinta que não se apaga. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Mas quando vamos ao texto de Êxodo 20, percebemos que há um mandamento específico sobre o qual Deus se revela de um modo muito especial. De todos os mandamentos, o único que aparece no relato da criação antes do pecado é o 4º mandamento do Decálogo. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 3. O descanso sabático foi criado para o benefício do ser humano e difere dos sábados cerimoniais, que tinham uma finalidade de apontar para o plano da redenção. Mas o sábado do 7º dia é o sábado do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Ao contrário do que se pensa, o 4º mandamento não se trata de uma desculpa para o ócio, mas de um incentivo ao labor. 6 dias trabalharás. Êxodo capítulo 20, versículo 9. O sábado é, portanto, um carregador de baterias e refrigério sagrado, onde Deus deseja ter um encontro especial com seus filhos. Em um mundo secularizado e domesticado pelo sistema capitalista, parar enquanto todos correm requer fé e amor, principalmente quando se trata de parar no dia que Deus instituiu e não o homem. Israel havia perdido esta relação íntima com o Criador ao andar após os seus ídolos. Isto não nos deixa bem claro que o afastamento dos mandamentos do Senhor tem tudo a ver com a diversidade dos ídolos modernos que o homem tem erguido no coração? A primeira mensagem angélica possui 3 características que devem ser seriamente consideradas. É um evangelho eterno, mundial e que deve ser pregado em grande voz. Agora perceba a segunda parte da mensagem. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 7. É um chamado à adoração ao Criador. E qual é o único mandamento que aponta o Senhor como Criador? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo capítulo 20, versículo 11. A profanação do sábado não é apenas uma quebra de mandamento, mas é a criatura declarando que não precisa do Criador. É o barro dando as costas ao oleiro, o filho ignorando o pai. Israel havia quebrado a aliança do Senhor, mas ele não permitiria que o seu nome fosse profanado diante das nações. O sábado, além de um sinal de identificação, é uma revelação do Deus Eu Sou. Perante as demais nações, as bênçãos sabáticas deveriam ser uma evidência inquestionável de que Israel era governada pelo cetro divino. No entanto, o povo que foi chamado para ser luz dizia em seu coração: seremos como as nações, como as outras gerações da terra.
de modo que Ezequiel era considerado apenas um contador de parábolas. Biblicamente, podemos afirmar que o Senhor não está com a maioria, mas com aqueles que o amam como Ele deseja ser amado, aqueles que fazem a sua vontade. Mateus capítulo 7, versículo 21. Foi por isso que Ele salvou Noé e sua casa, porque Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. E esta comunhão com o Senhor foi o que o levou a fazer consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis capítulo 7, versículo 22. Certa vez, ouvi uma frase que me marcou e que revela uma grande verdade a respeito da observância dos 10 mandamentos. Diz o seguinte: se fossem 10 sugestões, poderíamos nos sentir livres para honrar a Deus quando quiséssemos. Frase do filme Como Tudo Começou. Mas Deus mesmo escolheu este dia santo como um presente à humanidade. Dia este que foi cumprido por Jesus na vida, quando no sábado congregava nas sinagogas e fazia o bem. Lucas capítulo 4, versículo 16, Mateus capítulo 12, versículo 12. E também na sua morte, quando repousou no sábado, fazendo do memorial da criação também o memorial da redenção. A guarda do sábado, bem como a observância dos mandamentos de Deus, nunca foi e nunca será a causa de nossa salvação, mas a consequência dela. O maior dos mandamentos está revelado na primeira tábua da lei divina, e o segundo, semelhante a este, Mateus capítulo 22, versículo 39, na segunda tábua. Você de fato ama a Deus? Ama ao próximo? Então saiba que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Não permita que o seu coração seja envolvido pelo grande mal das multidões dos últimos dias, em que o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas comungue da perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Oremos, amados. Nosso Criador, o sábado vem a nós a cada semana como um presente e um lindo lembrete de que um dia voltaremos a adorá-lo de um sábado a outro, como o Senhor nos criou para fazer. No decorrer da história, homens jeitosamente mudaram a tua lei e prevaleceram nisso, como está escrito que aconteceria. E hoje estamos às vésperas de um decreto em defesa de um sábado espúrio. Ó Senhor, dar-nos força, coragem e lealdade para que permaneçamos firmes à tua verdade, ainda que caiam os céus. Pois passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, santos perseverantes. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.